Olá, seja bem-vindo a mais um Questão de Opinião Entrevista comigo, Paulo Santos. O nosso convidado de hoje, ele é mestre em Estudos Literários pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. É professor palestrante e consultor literário. É gonçalense de raiz, nascido e criado no Engenho Pequeno. 42 anos, casado há 18 anos com a Viviane e é pai do casal Isabela e Pierre. O nosso convidado de hoje é o professor e escritor Éric Bernardes. Seja bem-vindo a mais um Questão de Opinião Entrevista. Éric, seja bem-vindo ao Questão de Opinião. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por você estar aqui hoje e aceitado o nosso convite para esse bate-papo informal. Só eu e você e os nossos telespectadores. Bom, olá para todos. Eu que agradeço a oportunidade. É a primeira vez que eu estou numa TV e eu gostaria muito aqui de servir um pouco ao debate, à conversa. Eu estou aqui como de alma aberta, para de coração aberto. Para contribuir com dividir conhecimentos. Exato, exato. E assim, eu estou muito feliz e a oportunidade é única e agradeço de montão. Na nossa apresentação, eu falei sobre nascido e criado no Engenho Pequeno. Como foi essa infância sendo criado praticamente dentro de uma APA, né, que é uma área de preservação ambiental? Pois é, rapaz. A minha casa ficava na rua Marisa Coelho, lá no Engenho Pequeno. E assim, era bem próximo da APA. Eu andava um pouquinho, já estava dentro da APA, que a gente chamava de Parque Ecológico na época. Não tinha essa nomenclatura. Não tinha essa nomenclatura de APA, né? Parque Ecológico não tinha nada, né? Era uma área verde e pronto. Mas preservada, né? Preservada. E ali foi a minha infância. Eu saía para brincar no mato. E aí voltava com jaca, voltava com goiaba, araçá. E ali na feira rapidinho? Pois é, rapaz. E assim, às vezes eu não conseguia nem carregar aquele saco de manga verde que a gente colocava no jornal para poder degustar depois. E era bacana, porque eu via os animais, e tinham animais mesmo. Tinham mesmo animais de todos os tipos lá, lagarto teiu, e eu via, assistia aquilo, né, lidava com aqueles animais, e depois eu chegava em casa e procurava nos livros, nas enciclopédias, dicionários, e ficava sabendo os nomes científicos, daquelas coisas todas. Então assim, a minha infância foi me divertindo muito, brincando, livre, porque não tinha preocupação com violência, não naquela época, lá, né, no Engenho Pequeno não tinha violência. Eu saía de manhã e voltava todo lanhado de capim, sujo de... Aquele famoso capim navalha. Isso, eu também rapaz, passei muito por isso na minha infância, mas é porque do lado da minha casa não era uma APA, né? Mas tinha mata, tinha terrenos baldios, que também tinha algumas árvores frutíferas que a gente também ia para lá. Me diz uma coisa, e aquela água mineral do Engenho Pequeno, a fonte ainda existe? Água mineral do Engenho Pequeno, a fonte não se pode mais considerar uma fonte, é um charco, né? Porque o lençol freático é contaminado. E assim, o lençol freático está contaminado? Está contaminado há muito tempo. Óleo diesel, né, combustível, que ali houve um tempo em que ficaram carcaças de automóveis. Então, se contaminou. Mas assim, é um charco só. É uma pocinha, vamos dizer assim. Então, mas esse foi o motivo que o pessoal abandonou aquela área ali? Não se sabe ao certo, né? Há lendas sobre isso, há mitos. Mas assim, o que mais Reza a lenda. Reza a lenda, mas assim, o que a lógica é essa, né? Que o lençol freático, até porque aquela água ela era muito boa. Era uma água assim, inicialmente ela era comparada com uma água da França. Tinha gente que chamava de águas francesas do Brasil. Depois, São Perret. E depois passou a ser chamada de água mineral São Gonçalo. E depois não teve mais. E ela tinha uma composição, eu não me lembro qual era o mineral que abundava naquelas águas, mas ela era muito parecida com uma água que tinha na França, e era caríssima essa água. E a gente perdeu essa instância mineral aí por conta disso. Tem a Perrier, tem a Perignon, um monte de coisa francesa. Eu não conheço, mas assim... Mas vamos lá. E a sua infância? Qual foi a influência positiva disso tudo?
Bom, eu fui criado de uma maneira muito livre, eu não tive preocupação com a violência, né? A violência, a preocupação com a violência, ela é um entrave no desenvolvimento de todo mundo. Eu acredito que no desenvolvimento intelectual de uma criança, a preocupação com rua. Joguei bola de gude, rodei peão. Dentro do engenho pequeno? Dentro do engenho pequeno. Você morou quanto tempo lá? Eu morei até me casar. Ih, rapaz, não vou me lembrar assim mais. Minha esposa vai me matar, mas acho que uns 32 anos mais ou menos. E você morou lá? E depois, Nascido, aí casei, e saiu de lá? Saí de lá. Um breve tempo voltei, né? E depois eu saí de novo, né? Certo. Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista. Nós estamos aqui entrevistando o Eric Bernardes, que é professor e escritor. E vamos daqui a pouquinho vamos entrar direto nessa parte do Eric professor e o Eric escritor. Mas antes, eu quero começar assim na questão da vida profissional, na vida cultural, da importância que ele vai dando para as pessoas de São Gonçalo. Que é importante frisar que o Questão de Opinião Entrevista, nós temos assim um interesse muito grande de trazermos à luz, né, as pessoas de destaque no município de São Gonçalo, que muitas das vezes só conseguem um pouquinho de como é que eu vou dizer isso? Um pouquinho de evidência, né? Quando ela assume alguma posição lá fora. Como é que você vê essa desvalorização, no caso, da essência de São Gonçalo, das pessoas que são nascidas em São Gonçalo? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito crítica sobre isso, mas eu acredito que hoje o pensamento está mudando. Nós estamos vivendo uma época em que os gonçalenses estão começando a tomar consciência da importância que eles têm no município. Realmente houve um tempo, e eu percebi isso, eu estou falando por mim, que eu percebi as pessoas fazendo isso. Tinham muitos gonçalenses que tinham vergonha de falar que eram de São Gonçalo. Não sei, uma questão de opinião pública, e diziam que eram de Niterói, diziam que eram de outros lugares, mesmo sendo de São Gonçalo. Existem pessoas ainda que pensam que São Gonçalo é um bairro de Niterói, né? Ainda tem... Pois é, rapaz. Eu já encontrei gente falando isso. Pois é, rapaz. São Gonçalo, aí eu vou defender, né, o município, como eu faço nas palestras, e eu acredito que você sabe bem disso. São Gonçalo é muito antigo. São Gonçalo, assim, começou como Sesmaria, e São Gonçalo, ele certa vez, uma época, ele foi tomado por uma parte de Niterói, a Vila Real, né? E aí muita gente diz, olha, parte de São Gonçalo não, parte de Niterói não. São Gonçalo nasceu Sesmaria e veio se desenvolvendo. E ele é muito antigo, ele tem 440 anos. Como Sesmaria, veio se tornando freguesia e tudo isso. Quer dizer, tem uma cultura própria, não é parte de Niterói, só foi durante um tempo tomado, né, por questões políticas, e aí entram várias situações, mas São Gonçalo tem uma cultura própria, uma formação própria, uma importância absurda no cenário brasileiro, né? A revolta da cachaça, nós temos essas histórias todas. São Gonçalo tem a sua cultura própria. E não pertence a Niterói, pertenceu durante um tempo, como essa questão política que foi tirada, mas depois voltou. E eu acho que a valorização do município é de uma importância, e que agora eu percebo, sim, que nós estamos mudando essa mentalidade. Inclusive, eu fico um pouco incomodado, vou usar esse termo, quando a São Gonçalo criaram um estigma para São Gonçalo de cidade dormitório. E isso, de uma certa forma, é um jeito pejorativo de tratar dessa população que é tão guerreira, que é tão cheia de vida, que tem tantas pessoas que se destacam não só na arte, na cultura, como também no futebol, nos esportes, né? E que a grande maioria dos gonçalenses não conhecem os gonçalenses. Não é verdade? É verdade. Mas é o que eu estou falando. Eu acho que é uma questão de autovalorização, né? Eu gosto de usar o termo do Rui Aniceto, que é um historiador que é fantástico. Quando eu preciso, eu consulto ele. Ele fala que gosta de falar do que São Gonçalo tem. E assim, essa nomenclatura, né, esse preconceito, né, de cidade dormitório, ela assim, na verdade, é justamente
um preconceito mesmo, porque São Gonçalo, ele tem tanta coisa, e sempre teve tanta coisa, porque ele recebeu muitos migrantes. Né? Pouca gente sabe, mas São Gonçalo, a cultura gonçalense é um microcosmo tão grande. Bem heterogêneo. Bem heterogêneo. Via gente de Aperibé, de Cambuci, e se estabelecia. Essa troca cultural é absurda. Nós temos uma troca cultural que poucos lugares têm. O influxo para cá, por ser próximo de Niterói, por ser próximo do Rio, durante uma época foi muito grande. Nossa formação cultural ela é mista, heterogênea e muito rica. Né? Nós temos 3 grupos de folia de reis. Eu aprendi com a Verônica Inaciola, que é uma estudiosa. Quase Folia de reis? Folia de reis. Nós temos 3 grupos ainda. Nós tivemos vários. Ainda São Gonçalo é um dos poucos lugares assim. A folia de reis ela teve a origem no norte, nordeste? No interior, de modo geral. Veio principalmente do estado do Rio, né? E com essa migração para São Gonçalo no passado, essas folias vieram junto. Então se estabeleceram aqui. Eram muitos grupos. Ainda nós temos 3 e ainda é muito forte. Mestre Fumaça, abraço para você. Abraço, Mestre Fumaça. Abraço, Verônica Inaciola, que é a estudiosa que me fornece os dados. Eu participei lá assistindo. Eu sou muito encantado com essa mistura cultural. E não é cidade dormitório, não. É uma cidade de muita troca de cultura. Eu também acho. Eu quero, de agora, já lançar uma campanha, né? Não acredite nas coisas que você ouve quando falam mal de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade linda, maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai dar uma paradinha rapidinha para a gente tomar uma água. Vocês vão assistir alguns dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não, que vai ter muito mais coisa interessante para a gente conversar. Estamos de volta com o Questão de Opinião Entrevista, hoje com o nosso convidado, escritor, professor Eric Bernardes. Bernardes. Eric, vamos lá. Sua vida profissional. Você nos disse aí que você é formado em... língua portuguesa e literatura. Letras. Língua portuguesa e literatura, letras, né? Como é que foi o início dessa sua vida profissional? Como é que foi essa sua paquera com as letras? Bem, eu trabalhava numa indústria farmacêutica, mas sempre fui apaixonado por escrever. Ler e escrever. Sempre. Só um minutinho. Quando você começou falando da sua infância, você falou que você observava os animais e ia procurar o nome científico. Isso é coisa de biólogo, isso é coisa de cientista. Como é que foi essa... Vamos lá. Agora explica aí essa questão das letras. Você trabalhava numa indústria farmacêutica. Vamos lá. Quero ver qual é o link disso aí. É bacana isso que você fala, mas na verdade isso de procurar saber é coisa de escritor. Escritor de modo geral. Sim. Pode ser um biólogo, pode ser escritor, é escritor. E eu sempre fui muito curioso. Eu ia atrás das informações. Aliás, engraçado, toda a ficção que eu escrevo e toda a pesquisa científica também, essa mania de ir atrás e enxergar o experimento em loco faz parte. Essa coisa bem aguçada. Aí você foi trabalhar numa indústria farmacêutica. E fiquei naquela indústria, né, poxa... O meu sonho é fazer letras. E o tempo passando, eu falei... Mas o que despertou? Houve alguma coisa que despertou essa questão da paixão pelas letras? A paixão eu sempre tive, desde criança. Sempre gostei. Minha mãe sempre comprava livros para mim. Isso aí eu sempre fiz. Eu fazia historinhas quando criança. Eu ganhei concurso de poesia adolescente. Na época da Eco 92. Sei. Eu ganhei tirei esse de um concurso. A paixão, na verdade, eu entendo que ela nasceu comigo. Que eu sempre amei escrever. Só que depois trabalhando na indústria farmacêutica, eu fiquei pensando, a vida passando e o meu sonho ficando para trás, eu falei, não, por que não fazer? Por que não tentar o vestibular? Fiz, passei, não fui dos primeiros classificados, né?
passei, aí me apaixonei mais do que antes. Passei a escrever, eu comecei a participar de grupos de pesquisa acadêmica, escrever sobre literatura, crítica literária, e mergulhei e comecei a entender os mecanismos da ficção também, comecei a escrever sobre tudo. Coisas assim, que nem eram da academia, né, que nem eram da faculdade, eu escrevia, guardava. E isso foi crescendo, continuei. Terminei a graduação na FFP, aliás, que eu queria mandar um abraço para todo mundo que é da FFP, que sempre me apoiou muito. E ingressei no mestrado da FFP também, de Letras, Literatura. Ao mesmo tempo que eu ingressei no mestrado, estava acontecendo uma pós-graduação, especialização também. E me interessou muito por causa das disciplinas. Falava do gótico, falava de outros mecanismos de composição literária. Eu resolvi fazer o mestrado e a especialização juntos. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu terminei o mestrado e agora estou em vias aí com os projetos de doutorado. E vamos estudar a literatura. E onde é que você encontra tempo para dormir, para casar? Na verdade, assim, eu estudo, eu gosto de estudar, então tudo para mim está relacionado. Eu estou conversando com a minha filha sobre literatura, estou conversando sobre um filme, aquilo ali eu já penso, poxa, aquilo ali serve para escrever um artigo. Teve aquele livro, um livro que ela leu sobre crianças especiais. Uhum. Olha, isso dá um belo de um artigo literário. E estou escrevendo. Sua filha é adolescente? Minha filha está com 13 anos. É início da adolescência. E é isso. Para mim, a literatura e escrever e ler tá tudo voltado para a vida. Pode-se então dizer que um bom escritor, ele foi um leitor compulsivo? Eu nem digo compulsivo, mas um bom leitor. Argumentos. O escritor ele precisa de argumento. E a leitura ela dá argumento. A técnica da escrita ela é diferente da técnica de leitura. A escrita é codificação, né? E a leitura é decodificação. São processos cognitivos diferentes. Porém, para escrever, eu preciso ter argumentos que eu só adquiro numa boa conversa, numa boa observação, numa boa pesquisa ou numa boa leitura, que também não deixa de ser pesquisa. Então aí eu preciso combinar o processo de decodificação e com o processo de codificação. E aí eu tenho uma escrita de excelência. Resumindo, tudo isso é inspiração. E a inspiração vem do alto. Vamos lá. O Eric, professor palestrante, né, e consultor literário, como é que isso funciona? Professor, né, porque eu dou aula. Eu também sou professor. Mas eu quero dizer, dentro da literatura, dentro desse mundo da cultura, né, essa união, né, do professor com o palestrante. Sim, as palestras... Há campo para isso? Não. Há um processo de conscientização da importância disso. Certo. Então, as palestras normalmente são dadas, eu ofereço as palestras, até com um amigo Zé Salvador, depois a gente vai falar um pouquinho dele, né? Gratuitamente, com um processo de conscientização da importância que nós temos de valorizar o nosso município de São Gonçalo. Então, qualquer diretora de escola pode entrar em contato com o Eric Bernardes, que ele vai lá... A gente só pede, assim, como uma espécie de ajuda, a condução, né, pra gente, e assim, se a escola quiser adquirir as obras que a gente produz para ser parte do acervo deles, de pesquisa, né, seria isso. Uma espécie de uma contrapartida, uma ajuda para poder que essa divulgação seja feita, não é isso? O mais importante é a divulgação dessa conscientização, aliás. Conscientização da importância disso, de nós valorizarmos o município de São Gonçalo. A proposta sempre foi essa. A cultura, ela parece que está sendo ensombrecida, né, que a gente usa esse termo, nós temos lugares aqui em São Gonçalo, nós temos uma cultura... maravilhosa e as crianças das escolas não sabem disso. Não conhecem a história das nossas ferrovias, não conhecem a história da Ilha de Itaoca, não sabe dos processos, embora seja Niterói, mas não sabe que a passagem de muita gente de São Gonçalo, não sabe como que foi a construção da ponte Rio-Niterói. Que é o presidente Costa e Silva, que a gente chama de ponte Rio-Niterói. Ele não sabe a quantidade de imigrantes que vieram para São Gonçalo,
que trabalharam naquela ponte, que muitos morreram. Foram assim, vieram para cá sonhando com Eldorado, Carioca, e se depararam com uma situação muito diferente na época. Essas histórias, você pergunta uma criança, ela não sabe mais. E aí o propósito de ir nas escolas, dar palestras, é realmente falar disso. E os lugares que eu faço a pesquisa, são lugares, eu vou nos lugares, eu ouço as pessoas, aqueles moradores mais pesquisa antigos. em loco, né? Em loco. Tanto é que as minhas crônicas eu costumo dizer que são crônicas literárias. Pergunta, histórica não. É crônica literária, porque às vezes a narrativa de um morador é muito permeada por uma ficção, um imaginário, aquilo que fulano contou, conforme aconteceu lá em Largo da Ideia, que a Dona Dirce, que era casada com o Dirceu, se eu não levasse o Elcio comigo, que é o diretor do jornal daqui, ele não acreditaria. Dona Dirce casada com o Dirceu. O nome parece... E aí a Dona Dirce contou sobre a história da fazenda Coronel Cerrado, e disse para mim que o Coronel Cerrado era um escravocrata. Quer dizer, misturou os tempos na mente do morador, né? Entendi. Não era mais época de escravidão. Então, assim, e eu coloco nas crônicas a fala do morador, explicando, né, narrando, e embaixo eu coloco, olha, não é bem assim, né, para não confundir a cabeça do leitor também. Mas eu quero pontuar de como aquele imaginário funciona. Isso tudo você leva para as palestras das escolas? Levo as fotos. Não importa se for particular? Não importa. A idade do público? Não importa, se for particular, não importa a idade, e não importa o lugar também, porque eu já estive em Cachoeira de Macacu. Eu e Zé Salvador já estivemos se eu não me engano, não lembro se é em Realengo, uma rádio lá em Realengo. Agora vamos em Madureira, em Niterói. No caso, até se você que está em outro estado, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, você está em outro estado, nós vamos deixar o telefone do Elcio aqui no rodapé aqui da reportagem, do Elcio. Do Eric. Do Eric Bernardes, o Eric, o Elcio é do meu parceiro, Jornal daqui. Um abraço, Elcio. Um abraço, Elcio. Falar para você aí também. Então você que é diretor de escola ou se interessa por esse tipo de divulgação, desse tipo de trabalho, não só de São Gonçalo, mas também, de repente, da sua cidade, você poderia até fazer uma pesquisa para fazer uma palestra em relação a isso, não é verdade? Sim, eu escrevi eu escrevi para o jornal A Voz da Serra, que é de Nova Friburgo, né? O jornal me encomendou uma série sobre a história dos mestres do samba, e eu fiquei muito interessado pela história de Nova Friburgo, né? Pois é. Então, veja bem, quiser contratar o Eric Bernardes para fazer uma palestra, para fazer uma pesquisa, é só entrar em contato com o telefone dele aqui, e que ele vai falar com você, vai conversar com você, e tudo pode se acertar, e quem sai ganhando com isso é a cultura e as crianças e as pessoas da sua cidade. Vamos lá, continuando aqui o nosso bate-papo, Eric. Me diz uma coisa, nós falamos agora sobre essas palestras e... Não, vamos fazer diferente. Vamos partir para o terceiro bloco, vamos chamar agora os nossos anunciantes e daqui a pouquinho a gente volta. Mas não sai daí não, que todos os assuntos desses blocos tenho certeza que vai ser interessante para você. A gente é assim, chega uma hora que quer mais aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos, quer mais viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Estamos de volta, viu? Rapidinho. Hoje o nosso entrevistado no Questão de Opinião Entrevista é o Eric Bernardes, escritor e professor. Ô Eric, vamos lá falar agora um pouquinho do escritor. Mas antes, como é que é essa questão da consultoria? De consultoria literária? Isso, consultoria literária. Eu também dou consultoria de pesquisa, mas a consultoria literária é aquele trabalho que, às vezes, um escritor tem a vontade de escrever uma biografia, um romance, uma novela, um conto, ou contos, crônicas, e me contrata, né? E a gente traça um projeto, eu faço um teste de sondagem, vejo até que nível ele atingiu da escrita, e a partir daí eu faço um orçamento do que ele precisa
para fazer aquele trabalho. Sim. Se ele quer escrever uma autobiografia ou a biografia de alguém, eu vou avaliar o quanto ele sabe, o quanto ele domina a escrita e vou traçar um plano. E nesse plano estratégico, normalmente é uma série de aulas e de acompanhamento para ele escrever, mostrando como que funciona o mecanismo da escrita. E aí eu trabalho com isso, né? É um trabalho que assim, que eu gosto demais. É um trabalho que me ajuda hoje me ajuda a tocar os meus projetos, né? Financeiramente, né? Seria, no caso, um personal... personal writer, né? Personal writer. Tá querendo arranjar, escritor, personal writer. Eu gosto de consultoria porque, às vezes, o escritor ele atinge um nível de escrita tão bom que ele não precisa mais da minha pessoa ali. Então ele me consulta por e-mail, por telefone, e muitas das vezes, depois do projeto acabado, eu continuo dando essa consultoria de forma amigável, porque é interessante frisar isso. Não só eu ensino, mas eu aprendo também. Eu extraio histórias, eu extraio mecanismos de ficção que às vezes eles trazem para mim e eles não sabem. E assim, eu gosto de usar muito o termo de Paulo Freire, chamado ex ducere, extrair e conduzir. Eu extraio o elemento, o conhecimento que ele tem e conduzo. Às vezes conduzo para ele e às vezes conduzo para mim também. É uma troca, na verdade. Mas eu ganho a vida com isso, né, também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do Eric, escritor. O livro de contos, o Panapaná. Foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro. O Panapaná é um livro de contos, a gente chama de Panapaná Contos Sombrios, né? Tá aqui a capa aqui, Panapaná, livros sombrios. Exato. Contos sombrios. Por causa da minha criação, né, no meio do mato, a minha criação assim no Engenho Pequeno, numa época agradável, a gente ouvia muitas histórias, né, sobre São Gonçalo, não só sobre o Engenho Pequeno, mas sobre São Gonçalo. E a minha vontade, quando eu comecei a fazer letras, já era colocar todas essas histórias que permeavam o imaginário popular e colocar isso num livro, né? É um livro de lenda urbana? Exato. Não diria urbana, porque o Engenho Pequeno nunca foi um lugar muito urbano, né? Então é de lenda gonçalense. Lendas locais, né? Alguns contos não se passam em São Gonçalo, 2 ou 3, que é de propósito. Você pode fazer um resumo de algum desses? Posso sim. Eu posso fazer, por exemplo, do Palacete do Mimi. Opa, boa. Palacete do Mimi, para quem não sabe, fica ali por trás do cemitério de São Miguel. Ficava, né? Hoje em dia só tem as ruínas lá. A última vez que eu estive lá, acho que uns 10, 15 anos atrás, ainda existia a piscina oval, né? Isso, exato. E o palacete ainda tinha o primeiro e o segundo andar totalmente destruído. Não sei como é que está hoje em dia. Não tem mais. É só a piscina. Dizem, né, que é só a piscina. Não voltei. Nunca... até porque ficou uma área dominada pelo tráfico, enfim. E aí com meus... Palacete do Mimi, como é que começou? Qual é a história do Palacete? Eu aprendi com a história do meu avô e depois que eu fui pesquisar, né? Mas eu posso... Meu avô contava as histórias assim, com base realmente no que ele sabia. E tem essa história no Paranapaná? Tem no Paranapaná, tem no Cambada de uma outra forma. Daqui a pouco a gente fala. E tem nos Cordéis também. O Palacete do Mimi foi um palacete construído eu não lembro a data, eu sou péssimo com data. Mas vamos dizer assim, não está muito longe não, é meado do século passado. Ele foi construído e serviu ali como espaço de cultura em São Gonçalo, com um fluxo muito grande de gente. Mas era moradia? Foi feito como moradia ou já foi criado como um espaço cultural? Exato. Ele serviu ali como uma espécie de hospedagem, de albergue para quem quisesse participar dos eventos culturais. Tinha um empresário chamado Emir Porto, né? Que é o Mimir, né? Mimi. E ali tinha jogatinas, tinha concursos de beleza feminina e vinha gente de muitos lugares. Um dado que é muito importante foi a passagem para se divertir mesmo, do pessoal da Semana de 22. Oswaldo de Andrade, Mário Andrade, Carlos do Mundo de Andrade, Tarsila do Amaral. Estiveram aqui. Poxa, todos hospedados eles no Palacete do Mimi. Lobos, né? Todo mundo passou por ali, se divertiram ali. É um espaço cultural de assim, muita importância. E aí, meu avô contava umas histórias, obviamente misturava aquilo com ficção. E aí eu transformei aquelas histórias, me incluí como personagem ali dentro, por causa de um medo que eu tinha de pegar pipa dentro do cemitério, porque meu avô dizia que o Mimi voltava, o Mimi nunca foi encontrado no corpo do Mimi, e meu avô dizia que
ele estava por lá ainda, em espécie de Peraí, fantasma. o Mimi morreu e ninguém sabe, ninguém viu? Ninguém viu, ninguém sabia. Sumiu. E aí, meu avô naquela... A gente não sabe o que aconteceu, mas meu avô na... Pode ter sido abduzido. O Mimi era um extraterrestre, o pessoal veio aqui e buscou ele. Politicagem, essas coisas todas, né? Mas aí, ou de repente fugiu para outro país, a gente não sabe, né? Por várias histórias que aí a gente levaria programas a fio para isso. Dá até para se criar um romance com um tema desse. Ah, olha só. com certeza. Né? Aliás, só para deixar um gostinho aí, eu tô escrevendo um romance sobre o Barão de São Gonçalo. Opa, Um romance histórico. Pesquisa em loco. assim que estiver pronto, questão de opinião, entrevista, vai ter o maior prazer de fazer a divulgação do lançamento. Estou escrevendo por conta própria, quem quiser aí dar uma força aí, né, porque é sempre muito bom. Mas aí o Palacete do Mimi, eu conto essa história e me incluo como personagem, mas um personagem com medo de entrar no cemitério para pegar pipa, isso realmente, porque tinha aquele medo de encontrar. Uhum. Só que no conto, que o conto, para quem não sabe, né, a estrutura conto é ficção. Uhum. Com elementos, obviamente, estágios do cotidiano. O Mimi, o Emir Porto, volta uma espécie de fantasma. E aí é muita correria, com meu colega Didico, e muito susto, e muita ação, né, nesse conto. Panapaná, Contos Sombrios, Eric Bernardes, pela editora... Autografia. Foi a Autografia. primeira editora. Como é que as pessoas podem fazer para conseguir esse livro? Bom, esse livro ele se encontra à venda na livraria Ler e Arte, na Galeria Matriz, que fica em frente à Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante, e conta também num bistrô da Avó, que fica no Rodoshop, um espaço cultural, gerenciado pela Jandira Magno, você conta para comprar, e pode encontrar comigo pelo meu telefone. Eu levo, às vezes a pessoa quer um autógrafo e quer trocar uma ideia comigo, e às vezes eu extraio alguma história dessa pessoa e lanço no papel também. É bem então bacana. você é um verdadeiro caçador de histórias. Caçador então, de histórias. Se você quiser bater um papo, de repente você pode ter uma história interessante. Entre em contato com o Eric, o telefone é esse aqui, para a compra do livro, para você poder entrar em contato com ele. Use o telefone, mas não deixe de fazer isso não. Para palestras, para consultoria, enfim, não deixe de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Tem muita gente que sonha em fazer alguma coisa e não faz. Então você mesmo é o responsável por tornar o seu sonho realidade ou tornar ele um cadáver, pegar e enterrar. Então, faça sempre a opção por aquilo em que você gostaria e por aquilo que você acredita que vai acontecer na tua vida. Porque sonhos só se realizam quando nós acreditamos nele. E se você acredita, você chega lá, você consegue. Eric, vamos lá, voltando aqui pra gente. O livro foi o Panapaná, né, Contos Sombrios. E agora vamos lá falar sobre esse material que você faz em parceria, né, com o Zé Salvador. Como é que surgiu essa parceria do Eric, né? Uhum. O Eric Bernardes, escritor. Com o Zé Salvador. E o Zé Salvador. Olha, foi um dos convites que eu recebi mais felizes da minha vida. Porque o livro Panapaná já estava publicado, estava com uma aceitação muito boa. Algumas pessoas já estudam esse livro na universidade. E o Zé Salvador chegou para mim lá no Diário da Poesia, que é um evento cultural aqui de São Gonçalo, com a coordenação do Renato Cardoso, um evento com mais de 60 artistas, aberto ao público. Para quem não sabe, eu esqueci de falar, me perdoem vocês e você me perdoe. O Zé Salvador é um escritor de literatura de cordel. E aí, lá no Diário da Poesia, que eu costumo chamar que é uma família, mais de 60 artistas, e é tudo gratuito, e está todo mundo convidado para os nossos saraus culturais. O Zé Salvador me chamou no cantinho e falou assim: o Eric, eu li o Panapaná, estou apaixonado pelos contos, são maravilhosos, são lendas, mas eu reconheço os lugares, reconheço as histórias. O meu sonho, ele falando para mim, que tinha mais de 40 anos morando em São Gonçalo, não lembro se era mais de 40 anos ou 40 anos, e queria escrever cordéis, né, sobre São Gonçalo, da temática de São Gonçalo, com uma espécie de retribuição pelo município que o abraçou. E aí ele chegou para mim e falou: olha, eu quero muito... Você não queria fazer uma parceria comigo? Que bacana. Você consegue escrever parecido com o que você fez com o Panapaná. E aí já estava nas bancas também o jornal daqui, na internet também, com as crônicas.
E aí o Zé tinha acabado de ler o Panapaná, estava lendo o jornal daqui, que também fala de São Gonçalo. Falou, Érico, eu queria fazer uma coisa um pouco mais histórica. Você faria uma espécie de uma crônica, uma prosa para eu transformar em cordel, metrificar, porque eu não sou bom metrificador, né? O Érico não sou bom, e o Zé é mestre. É um dos maiores. O que é metrificar? Metrificar é você contar as sílabas poéticas, né? No caso do cordel são 7 sílabas poéticas. Você conta, né, as sílabas, todas elas tem que rimar. Ah, sim. Então são versos, são 6 versos e 7 sílabas poéticas. Então tem que rimar pro cordel. E o Zé Salvador, ele é um dos maiores mestres brasileiros. Isso é dom, né? É dom e prática, porque o Zé Salvador ele faz isso desde de criança. O Zé Salvador ele foi alfabetizado com cordel. E aí nós fizemos o primeiro, que foi Ilha de Itaoca, uma história de cinema. Tá aqui, Ilha de Itaoca. Com uma pesquisa. Uma história de cinema. O Zé Salvador pegou a prosa que eu tinha feito para isso e fez o cordel em cima disso e deu certo. A partir de então a gente deu continuidade. Sairá um cordel por mês, cada um falando sobre uma região de São Gonçalo. E tem sido, graças a Deus, tem sido um sucesso. Nós vamos fazer agora mais um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores, e daqui a pouco a gente volta, mas não sai daí não, que eu quero dar continuidade a esse papo aqui sobre essa literatura de cordel. Ainda mais com o cara que é Zé Salvador, morador de São Gonçalo há mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos, ele é cearense. Pois é. Não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, conversando aqui com o Éric Bernardes, escritor, professor. Estamos falando agora sobre a literatura de cordel, que ele tem uma parceria com o Zé Salvador, que é aqui de São Gonçalo. E a gente estava falando sobre isso quando a gente entrou no nosso break. E eu quero voltar nesse assunto, que eu quero falar sobre esse cordel aqui. Ilha de Itaoca, uma história de cinema em São Gonçalo. Como é que surgiu esse cordel aqui? Esse daí partiu de um texto, né? Que Palacete do Mimi, Boqueirão Pequeno. Boqueirão Pequeno, Cajanelli. Sim. Partiu dos textos que eu escrevi em prosa para o Zé Salvador da Métrica. Hoje eu estudo cordel, eu estudo a obra de Zé Salvador. Se tornou uma paixão. Uma paixão e uma pesquisa, porque eu já escrevi alguns artigos sobre o próprio Zé Salvador, sobre a obra dele, que tem muitos títulos. E assim, inicialmente esse convite foi só para fazer essa parceria, eu acabei virando estudioso. E hoje eu também metrifico, obviamente não como o mestre do Zé Salvador. E o Zé Salvador, o curioso é que o Zé Salvador ele consegue ser mais pesquisador do que eu. Ele fuça os textos, ele fuça os lugares e ele incrementa os textos que eu faço, porque os cordéis, eles começam como uma brincadeira, mas eles têm os dados oficiais, tem as datas reais. A gente usa o cordel como uma forma didática, histórica. Eu diria que o cordel ele é mais histórico do que os contos Panapanás. Do Panapaná, porque realmente tem as datas, por exemplo, a Fazenda Culubandê, ela tem a metrificação aí, tem quanto de espessura tinha a parede, as telhas feitas nas coxas dos escravos e tudo isso. E que daí surgiu aquela história daquele termo, né, feito nas costas. Exato. Há quem conteste essa ideia, mas é o que o vulgo diz, né? E é escrito, isso aí nós temos em documento, que os escravos realmente faziam. Agora, se todo mundo fazia assim, eu não sei. Mas é isso. Eu acredito que foi uma das mais felizes parcerias da minha vida. Que bom. Bom para você, bom para o Zé Salvador, bom para a gente, que quem está ganhando com isso somos todos nós. Inclusive, eu vou deixar aqui já em aberto um convite para o Zé Salvador participar aqui do Questão de Opinião Entrevista. Ok, Zé? Vou ter o maior prazer de conhecer você pessoalmente. Até porque eu me amarro em literatura de cordel, cara. Ele é muito feliz. Ele é sonetista também. Eu fico assim, imaginando, cara, como é que alguém consegue contar uma história toda em versos e prosas. E ele é sonetista de primeira, ele ganha concursos, vai agora defender São Gonçalo lá em Madureira. Um concurso nacional. Ele é muito fera. E é uma honra ter essa parceria com ele. Ele é meu mestre. Vamos lá, vamos falar agora sobre o lançamento do momento, o livro Cambada. Vamos lá, ô Éric. Como é que surgiu essa história aqui do Cambada? A gente vê aqui pela capa, né? Livro Cambada, Crônicas de Papagoiabas. Quero falar bastante sobre isso aqui, sobre esse livro, né, do Éric. E eu queria saber
Como é que surgiu o Cambada? Vamos falar um pouquinho da história do Cambada. Como é que foi isso? O Cambada foi também uma das grandes experiências da minha vida, né? O Cambada é o segundo livro e ele é, na verdade, uma conjunção de crônicas que saíram no jornal daqui, 40 crônicas. Eu quero aproveitar então e fazer o seguinte, eu quero fazer a leitura a respeito do livro que foi feita pelo Fábio Rodrigo, escritor e professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: neste livro, Éric Bernardes nos permite entrar em contato com a rica história do nosso querido município de São Gonçalo por meio de narrativas bem construídas, que são resultados de suas próprias andanças pela cidade. O cronista desvenda uma série de mistérios em torno do passado de nosso município. Este livro é, sem dúvida, uma grande referência para todos que amam esta cidade e que desejam saber sua história. Vamos lá. Qual é a história do Cambada? O Cambada, ele, como eu falei, são 40 crônicas e essas crônicas saíram no jornal daqui, que foi uma das parcerias. Jornal daqui do Elcio. Do Elcio Albano. Abraço, Elcio. É uma das parcerias também muito, muito felizes que eu tive. Tem o Elcio, fotos também, né? O Elcio me deu total liberdade de escrita. O Elcio falou: olha, cara, eu já li o que você faz, então fica à vontade para escrever. E ele me dá um apoio assim em tudo que eu faço. O Elcio é um cara assim, parceiro mesmo de trabalho. Fala de Folia de Reis. Folia de Reis. O Elcio, além de ser editor do jornal, o Elcio é o editor da editora Apologia, que é a editora, ele que cuidou do meu livro, né? Essa parceria aí é super interessante. Me deu apoio quando eu, assim, estava meio devagar para escrever. Não, vamos lá, rapaz. Ele é um cara... Incentivador, um cara guerreiro. E cada crônica dessa conta a história de um bairro, ou subbairro, ou logradouro. E se baseia em narrativas orais. Quando eu falo que são crônicas históricas, porque o discurso é histórico, né? E às vezes, por mais que esse discurso seja permeado por lendas, mitos, isso também é história porque fez parte daquele momento. E aí eu recupero essas histórias no jornal daqui, que sai todo domingo, essas crônicas, e eu reuni as 40 primeiras para compor esse livro. Existem mais? Outras crônicas saem todo domingo, já passou de 50. Acredito que saiam aí mais uns 2 livros. Mas isso aqui você fez o quê? Você fez uma compilação das melhores? As 40 primeiras. As 40 primeiras. As 40 primeiras. E por que Cambada? Cambada eu gosto muito de trabalhar com substantivo coletivo, por ser professor de língua portuguesa, e eu acho que o coletivo é pouco explorado nas escolas, né? Há palavras que nós não conhecemos. Farândula, girândola. E aí, quando eu lancei o Cambada, foi de propósito. O Panapaná foi de propósito. Eu pensei no substantivo coletivo. E como eram vários contos, eu reuni tudo. Então, Panapaná, coletivo de borboleta, é como se fosse pequenas borboletinhas que eu reuni. Bom, aí quando eu lancei o Cambada, eu pensei, já que eu gosto tanto de coletivo, e vou aproveitar um coletivo que eu gosto muito, que é o coletivo de caranguejo. Cambada é caranguejo, é o coletivo de caranguejo. Coletivo de caranguejo. É lógico, a gente aplica para várias situações. Uma cambada de gente, uma cambada de comida. Mas inicialmente, aquele amarrado de caranguejo, aquele feixe de caranguejo que o caranguejeiro vende, aquilo é uma cambada. Confesso, eu não sabia. E o objetivo também é esse, né? É instruir. Tanto é que eu jogo com a linguagem. Certos termos eu explico de forma divertida, porque eu acho que a melhor maneira da gente aprender é se divertindo. E essa seria a minha próxima pergunta, né? Porque a forma, né, do desenho aqui, um caranguejo escrito Cambada no meio. Pois então, caranguejo é porque Cambada é coletivo de caranguejo, né? Daquele amarrado que o catador usa. E agora, vamos lá. Crônicas de Papa Goiaba. Porque o gonçalense é chamado de Papa Goiaba. Inicialmente era chamado, uns dizem que é de forma depreciativa. Mas eu gosto de abraçar aquilo que é dito e dar significado a isso, né? O caranguejo por si só, quem compra o caranguejo numa feira, coloca as folhas de goiabeira para o caranguejo comer e limpar o intestino. É verdade. É verdade. E o caranguejo, ele é um símbolo, né? A metáfora que eu uso, uns chamam de alegoria, mas eu gosto de usar como metáfora do gonçalense. O gonçalense, aquilo que a gente falou, é muito
como eu vou usar um termo que é muito esculachado no sentido mais grosso do termo. Depreciado, né? Depreciado. E assim como os caranguejos, eu penso. Os caranguejos vivem na lama, conforme diz, são deixados a segundo plano. Algumas pessoas têm ojeriza ao caranguejo. Só que o caranguejo é um animal super resistente. É um animal que é responsável pelo sustento de muita gente. É um animal que... Extremamente adaptado. Adaptável. Né? É um animal que inclusive, eu até brinco, né, dizendo disseram que o caranguejo anda para trás, mas na verdade o caranguejo, principalmente o aratu, né, sobe em árvore. Então, assim, a metáfora é do gonçalense. O gonçalense é um cidadão guerreiro mesmo, é um cidadão que se adapta às dificuldades, que batalhador pra caramba, e essa lama que todo mundo fala, esse charco é produtor de vida. O mangue é um berçário. É o berçário natural. Então, fazendo essa comparação, fazendo essa metáfora, eu trouxe tudo aquilo que era depreciativo, abracei isso e dei significado. Significado positivo. Na verdade, não fui eu quem deu o significado, né? As histórias que a gente ouve, a própria língua portuguesa permite essa jogada da metáfora do termo cambada, e tudo que normalmente seria depreciativo, a gente dá um sentido positivo, que o objetivo é isso, é trazer coisa boa, escrever coisa boa sobre o nosso município. Nosso município. Bom, a forma também de adquirir esse livro, como é que a gente faz? Esse livro também vai ficar no bistrô da avó, vai ficar lá na livraria Igreja Matriz, e também pelo telefone, e com o próprio Elcio, né, que tem no site, tem o telefone da editora que vende. Então você encontra a forma de comprar esse livro, de adquirir esse livro, Cambada, Crônicas de Papagoiaba, do Eric Bernardes. Você pode encontrar ele através do Jornal Daqui, do Elcio, né? O Jornal Daqui também tem uma página na internet, né? Uma página virtual. Tem também o Jornal Diário da Poesia, que também é um outro trabalho que você também é colaborador. Sim, eu faço parte, a gente chama de família, essa foto aí que tem todo. São mais de 60 artistas, a gente faz um trabalho gratuito, um trabalho cultural, assim. Tem gente de dança, teatro, poesia, música. Cultura de modo geral. Arte totalmente cultura. Gratuito, coordenado por Renato Cardoso, que é um idealizador, é um cara excepcional, que também me deu oportunidade. E hoje nós temos textos aí. Quem quiser adquirir o jornal gratuito, quem quiser participar, quem quiser assistir, não paga um centavo. E o objetivo é trazer cultura para São Gonçalo. E existe existe uma página também virtual? Existe, Jornal Diário da Poesia, nós temos aplicativo, nós temos o site. A pessoa pode entrar no Google Play e entra no baixar Google Play, baixar o aplicativo, e também no site. No site encontra todos os jornais. Nós temos um portal com vários escritores, cada um com sua coluna. E se alguém quiser ser colaborador, também pode? Pode sim. Aliás, o Renato abriu espaço para alunos e professores. Quem quiser mandar textos para lá, pode mandar. É uma seleção breve, né, por causa do conteúdo. Claro. Mas o jornal está disponível. Se você olhar aí, tem espaço para a população. Mais uma vez, vamos deixar aqui o telefone do Eric. E a gente vai para o nosso pequeno intervalo. Não sai daí. Ainda tem coisa boa para acontecer, eu garanto. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje no Questão de Opinião, entrevista com Eric Bernardes, escritor, professor, uma pessoa maravilhosa, consultor literário, enfim, o cara joga nas 11, bate uma bolinha atrás do gol e ainda cobra o escanteio e corre para cabecear. Eric, como é que é essa vida? Ela se torna muito conturbada, porque praticamente o seu trabalho é filantrópico. É um trabalho de divulgação da cultura, é um trabalho voltado para a cultura, né? Principalmente para a população de São Gonçalo. Hoje eu divido meu tempo entre minha família,
E você tem isso, tempo? Tempo não tem não, mas a gente tem que achar, né? A gente tem que encontrar. Mas quando a gente trabalha com cultura, é um sabor diferente, né? É muito bom. É gostoso. Então, assim, o tempo é dividido. Tem minha família, o meu trabalho, que eu trabalho com editora, né, com editoração e consultoria literária, e a parte filantrópica. Eu diria assim que hoje, a parte filantrópica é 40%, se não for 50%. Eu me envolvi tanto com isso que realmente é muito corrido. Às vezes tem dia que são 3 eventos. Às vezes uma palestra de manhã, uma exposição à tarde, uma outra palestra à noite. Eu dou também palestras para professores, para OPs, que a gente chama de orientadores pedagógicos. Sim. Aqui de município de São Gonçalo, eu já dei meu curso para muita gente, muitos professores. E isso praticamente subsidiado pela venda dos livros e pela sua profissão. Exato. Eu, sinceramente, eu não lucro com nada disso. O que eu faço é justamente empregar tudo que eu vendo de volta no material. Às vezes uma escola não pode me pagar uma passagem, eu pago. Às vezes não tem, tá uma correria e não tem não acontece, né? Eu preciso me alimentar, pago, mas eu não cobro nada para ir nos lugares. E o máximo que eu peço é que, se puder adquirir o acervo para custear mesmo o trabalho, que eu tenho que comprar outros livros, eu tenho que comprar outros cordéis, eu peço que faça, porque ajuda, né? Claro. A escola vai dar um curso, vai dar uma palestra, não vai ter o material na biblioteca. Interessante isso. Mas, cara, só vou fazer uma pequena observação do que você acabou de falar. Você não tem nenhum lucro material. Financeiro. Financeiro. Mas eu tenho certeza que o lucro da satisfação, do dever cumprido, porque quando fazemos coisas por amor, aquilo que nós fazemos, quando temos isto como a base, a mola mestra que nos movimenta, não existe dinheiro que pague isso, né? Existe a gratidão é muito maior em cima daquilo que do trabalho que nós executamos com paixão, do que praticamente com resultados financeiros, que seja eles quais forem. Você vai estar sempre satisfeito porque o seu trabalho está sempre em primeiro lugar. Bom, chegamos ao final do nosso bloco e também do nosso programa. E nós fazemos sempre uma brincadeira com todos os nossos convidados que chama Quiprocó. Quiprocó, toma lá da cá, né? Muita gente não... Eu mesmo só fui ser conhecedor desse livro, desse termo, no filme, que é O Silêncio dos Inocentes. Sim, filme fantástico, que foi derivado de um livro, né? Com Henry Thomas. Alguma coisa. Eu também. É o mesmo autor de Hannibal. Hannibal, o mesmo autor. Inclusive o Hannibal surge no Silêncio dos Inocentes junto com a Shirley Cook. Como é que era o nome da... Tá, pode falar. Então o que procura é aquele negócio, né? Toma lá da cá. Vou te fazer uma pergunta, você vai responder de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua resposta. Sua resposta não, e com o tempo que você quiser. Pode ser uma resposta curta, sim ou não, ou pode ser uma resposta que você venha, né? Vamos lá? Que Procó. O que tira você do sério? Gente aproveitadora. E o que te traz paz? A certeza do olhar infantil, que ouviu uma palestra e aprendeu. Para mim, escrever, né? É como respirar. Uau! Vi até a emoção agora em você. A minha maior virtude? Ouvir muitos outros. E o maior defeito? Às vezes eu falo demais. É antagônico. Não pareceu não, mas tudo bem. Vamos lá. Um momento significativo na sua vida? O nascimento dos meus filhos e o nascimento dos meus outros filhos, que são os livros. Um sonho? Viver de literatura. Uma frase para reflexão, pode ser autoral ou não. Quem ensina aprende 2 vezes. Não sei quem disse. Eu ouvi de uma vez de um amigo que disse que ouviu de uma outra pessoa, só que não lembro quem foi. Então, domínio público. Domínio público. Quem ensina aprende 2 vezes. Porque eu costumo dizer que o professor, eu também sou, ele ensina, né, aprendendo e aprende ensinando. Exato. Eric,
muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade, por estar aqui no programa Questão de Opinião, trazendo um pouco de cultura para nosso programa, para os nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Foi um prazer muito grande receber você aqui e espero ter a oportunidade que a gente possa ter outros bate-papos também assim. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade. Está sendo muito gostoso falar aqui do trabalho que a gente faz sobre São Gonçalo. Eu quero agradecer aí a todo mundo, ao Elcio, ao Renato, ao Zé Salvador, a muita gente. Quero agradecer às escolas de São Gonçalo que estão abraçando a causa. Um abraço especial ao pessoal lá do Colégio João Cabral de Melo Neto, que está fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças, levando cultura, e eles apoiam mesmo, sabe? Muitas escolas aqui de São Gonçalo estão fazendo isso, só que eles contratam as palestras nossas, a minha palestra de crônica do Zé Salvador de Cordel, a gente está fazendo oficina e tudo gratuito, e eles apostam nas crianças, eles não desistem das crianças, do mau aluno, teoricamente, do mau aluno, e o trabalho está maravilhoso. Aliás, o Diário da Poesia está lá também, fazendo um trabalho com a UBT, e eu quero agradecer o pessoal que está acreditando na nossa proposta. E eu quero agradecer a você que esteve até agora conosco aqui no Questão de Opinião, que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem visto os nossos programas. Quero mais uma vez reforçar o fato de que vocês participem, compartilhem o nosso programa, faça comentários na nossa página, enfim, quanto mais você participar, quanto mais você compartilhar, mais você vai nos ajudar a levar qualquer tipo de informação e de uma forma até positiva para as outras pessoas. Então, aprecie o nosso trabalho, mas também compartilhe o nosso trabalho, ok? Deixe sempre uma crítica, seja ela construtiva ou não, nós estamos abertos a sugestões, porque o nome do programa é Questão de Opinião, mas é muito importante que a sua opinião também seja vista por nós, não só você vendo as nossas. Um forte abraço, muito obrigado, fiquem na paz, fiquem com Deus e até uma próxima.